Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa de análise de benchmarks Ficube. Me chamo Alan, hoje dia 28 de janeiro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Pessoal, o Ibov rompeu aí para cima de 123, que era aquele ponto de resistência que nós estávamos comentando, tá? Semana passada estava com dificuldade aqui, chamei a atenção, né, que estava ficando esquisito, que ele poderia voltar para testar 121, se perder 121, até mesmo testar 119. Só que com a movimentação de ontem mercado forte ali para cima, né? Teve uma abertura com gap de baixa ali por toda a questão envolvendo a DeepSeek, né? Acho que vocês acompanharam aí, que é a empresa de inteligência artificial da China, que demonstrou ali um produto parecido, né? Ou até melhor que o ChatGPT, só que com um investimento bem inferior, né, um investimento bem menor do que as Big Techs lá nos Estados Unidos. Isso acabou gerando ali um movimento de realização em alguns mercados, principalmente em ações de tecnologia, né? Só você observar o que aconteceu ontem com a NVIDIA. A NVIDIA caiu quase 17% no dia. Então, apesar de todo esse movimento, o Brasil, né, pelo menos o Ibov, que é a nossa bolsa, subiu bem, tá? Abriu com uma movimentação de queda, mas durante o dia subiu praticamente o dia inteiro, né? Se eu pegar aqui um gráfico de 15 minutos, dá para exemplificar ali o que aconteceu. Então, você consegue perceber aqui é o Ibovespa, né? Se eu pegar o mini índice, o Infut, acho que fica mais claro. Então, tá aqui o índice, o mini índice, né? Ele abriu com gap de baixo, abriu aqui no 122,350 ali mais ou menos, desde então só subiu, né? Então, um movimento forte ali de alta. Se eu pegar aqui da mínima até a máxima, foram cerca de 3.400 pontos, tá? E assim, movimento praticamente ali o dia inteiro subindo, né? Pouca correção, então movimento forte ali no dia de ontem. Voltando para o Ibovespa. Então, assim, a movimentação de ontem fez com que ele fosse, né, para cima de 123, e acima de 123 já começa a considerar como uma região de suporte. Só que o preço precisa permanecer acima deste ponto, tá? Então, eu vou apagar esses desenhos que eu marquei aqui e vou marcar até mesmo essa mesma região, vou marcar em verde, tá? Ah, pode corrigir? Pode corrigir. Só que quando ele volta para testar, ele tem que formar um pivôzinho e mandar para cima novamente. É o que eu começo a ver por Ibovespa, tá? Então, vamos acompanhar. Gosto das compras, correções até os 123, 123,500 ainda vejo como oportunidades. E vamos tentar buscar ali, quem sabe, a região dos 130. Ah, mas se ele voltar para baixo de 123, voltou para baixo de 123, principalmente se ele perder esse pivôzinho nessa região que ele marcou no curto prazo, na faixa dos 122,200, se ele perde essa região, aí eu já começo a desconsiderar essa movimentação de alta, tá? Então, estou mais otimista assim com o Ibov, acima de 123, vamos acompanhar para ver se vai dar continuidade nessa movimentação de alta para os próximos dias. Gráfico do índice, o Infut, o índice ele está numa região de resistência, né? Então, até tem que ver ali quem que vai ganhar essa briga aí. O Ibovespa ele acabou rompendo para cima daquela região de 123 e o índice chegou no 126, né? Que é a região de resistência do índice, tá? Vamos ficar de olho, região importante, tem até um ROC 17 sozinho acima de zero aí no gráfico diário. Então, o índice, olhando o gráfico diário, está até mais interessante para venda, né? Então, muita atenção, apesar do Ibov estar ali interessante, se esse mini índice começa a falhar por aqui, a gente entende que o Ibov também vai ter uma movimentação de queda, né? Até porque o índice é o futuro ali do Ibovespa. Então, um ponto importante para ser acompanhado nessa casa dos 126 mil aí, que é um ponto de resistência no índice, tá? Quando eu vou para tempos gráficos menores, ainda vejo uma movimentação de alta, né? Inclusive, ele acabou de fazer um topo mais alto do que os anteriores. Bem, vamos lá. O que eu ficaria aqui atento no índice, tá? Ele até pode corrigir, mas seria importante, assim, eu tenho uma região aqui no 124,400, mas seria importante que ele respeite até o 123,700, 123,800, tá? Corrigiu, formou um pivôzinho, apontou para cima, ainda continua achando interessante para as compras, e aí vamos ver se ele consegue romper para cima de 126 mil, tá? Se ele voltar, outra possibilidade, né? Voltou para testar a linha verde, ok. Formou um pivôzinho, entrei na compra. Veio testar topo, não fez novo topo e depois vem perdendo o fundinho anterior, aí também já fica esquisita essa movimentação, tá? Ele pode voltar para testar o 122,400
e aí a gente pode ver realmente o índice falhando em uma região de resistência. Então, assim, ainda sigo com uma leitura de compra, apesar da região aí mais perigosa para o índice, entendo que está esticado, pode ter sim um pullback, inclusive se eu vou num gráfico menor, né, um gráfico de 15 minutos, ele está perdendo aqui a mínima do dia, né, que foi no 125 e 100 ali mais ou menos, ele abriu aqui, aliás, ele abriu aqui no 125 250 mais ou menos, deixou uma mínima no 125 e agora está perdendo essa mínima do dia. Olhando esse gráfico de 15 minutos, ele pode corrigir até essa região dos 124.600, que eu ainda vejo como ponto para se pensar na compra. Aí fica só uma observação. Chegou aqui no 124.600, formou um pivôzinho. Inclusive, olha o que aparece aqui, uma mínima 72 como suporte. Formou um pivôzinho, apontou para cima, entendo que é um ponto que dá para pensar na compra, só que aí eu já começo a observar esta região como um ponto ali onde ele pode bater cabeça, tá? E aí, para quem está operando day trade, vai ter que ter cuidado, né? Quando ele volta para testar por baixo essa região que ele está perdendo, porque se ele bate cabeça e deixa um topo mais baixo que o anterior, a gente pode ter um terceiro movimento na queda, aí já começa a ficar esquisita a movimentação do índice, tá ok? Então, vamos acompanhar, índice, por enquanto, sugerindo uma correção, vamos ver se ele volta aí próximo de 124.600, linha verde aqui está no 124.760, são pontos que eu ainda vejo interessantes na compra, só que quando ele volta para testar os 125 mil, volta para testar por baixo, que é essa região que ele está perdendo no curtíssimo prazo, tem que ficar atento ali para ver se ele não vai bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá? Então, vamos acompanhar, mas de qualquer forma, índice ainda movimento de curto prazo, sigo com viés mais comprador, apesar desse diário realmente não ser um diário tão bonito para compra, tá? O diário está num ponto aí bem difícil, mas vamos ver como ele se comporta aí durante o dia, tá? Gráfico do dólar, WDO FUT. Olha, o dólar ele segue estacionado em cima de uma região de fundo anterior, esse fundo de dezembro, né, no 5,90 praticamente ali, só que o curto prazo do dólar ainda é um curto prazo de queda, tá? O dólar segue fazendo topos e fundos descendentes, inclusive ele marcou um topinho aqui no 120 minutos, na região dos 5.960, tá? Já está formando um pivô para testar o fundo. Vamos lá. Vender aqui eu não gosto de vendas, tá? Porque eu acho que está vendendo em cima de uma região de suporte e está muito esticado. Compras também está difícil, né? Compra aqui seria somente pelo risco. O dólar ele fica interessante para retomar a movimentação de alta a partir do momento que ele começa a deixar um topo mais alto que o anterior. Por exemplo, rompendo para cima desse topinho aqui nos 960 e formando um pivô. Aí eu já começo a ver esse dólar andando um pouquinho mais. A princípio, o próximo alvo aí de resistência no dólar na faixa dos 6.060, 6.050, tá? Então, vamos acompanhar região de fundos anteriores, região de suporte no dólar, mas o curto prazo ainda não está dando ali uma oportunidade de compra, inclusive está sugerindo continuação da queda. Outro ponto importante, né? Apesar de ser uma região de fundo anterior ali que nós marcamos de dezembro, se por um acaso o dólar seguir desenhando topos de fundos mais baixos e vem para perder esse fundo, ele abre alvo para os 5,70, tá? Se ele der uma esticada para baixo, fizer um movimento de repique abaixo dessa região que ele perdeu, aí dá para pensar na venda, acreditando na continuação da movimentação de queda, tá ok? Então, ponto importante para o dólar, ponto de decisão, já tem alguns dias que o dólar está testando essa região, vamos ver como ele se decide agora, né? Já tem que 4 dias que ele está aqui, né? 1, 2, 3, 4. Hoje é o quarto dia que o dólar está nessa região, vamos ver se ele vai respeitar ou se ele perde para tentar buscar um próximo alvo mais embaixo. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, mercado cripto que foi bem volátil aí durante o final de semana e no dia de ontem, né, por toda essa questão aí também da DeepSeek, que acabou, de certa forma, contaminando o mercado de criptoativos. Só vocês observarem o tamanho do pavio que deixou ontem, né? Se eu pegar aqui da abertura do domingo até a mínima de ontem, foi aí um movimento de quase 7% de queda para o Bitcoin, mas ele se recuperou bem, tá? Ele está tentando permanecer acima daquela região, né, que nós marcamos como um ponto ali que ele tem que respeitar, que se ele perder fica feio aí para quem está comprado, né? A gente pode ver um movimento de correção até os 90 mil. Como ele ainda está respeitando essa região, ainda vejo a possibilidade do Bitcoin tentar testar ali o 108. Só que está ficando cada vez mais perigoso aí a compra, tá? Em algum momento ele pode acabar realmente perdendo essa região, acelerando para baixo. Eu ficaria mais na observação, tá? Ainda tem algumas posições de compra, estamos posicionados na carteira Ficube na compra,
Tivemos aí um movimento contrário, né, porque o mercado caiu praticamente em bloco, né, normalmente o mercado cripto ele movimenta dessa forma, quando você tem Bitcoin e Ethereum caindo, normalmente as altcoins caem juntos, mas mesmo assim, ainda estamos com a carteira batendo ali o Bitcoin, que é o benchmark no ano de 2025, agora vamos ver se o mercado inicia aí uma movimentação de alta, né, quem sabe ali pelo menos testando aí o 108 e se romper melhor ainda, e aí a gente consiga performar ainda mais ali na carteira do aplicativo, e vamos ver se a gente consegue aproveitar este movimento, tá? Então, ainda sigo com viés comprador, mas entendo, né, que se fosse para abrir novas compras agora, eu esperaria um pouco mais, porque eu tô achando que tá muito brigada essa região, e se ele perder, realmente a gente pode ter um movimento aí mais forte na queda. Lembrando que essa semana, né, é uma semana de FONC, então semana importante aí também para o mercado de criptoativos, para quem está procurando oportunidades de compra, quer se posicionar aí no mercado, talvez posições menores agora, né? E vamos observar aí durante a semana, porque tende a ser uma semana bem volátil, tá? Principalmente amanhã, eu acho que amanhã que é a super quarta, né? Acho que decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E o S&P 500, vamos pegar o S&P 500, cadê aqui? Deixa eu pegar o TradingView. Bem, pessoal, o S&P 500, mesma situação, né? Olha o gap dele também, causado ali por todo o estresse envolvendo aí essa questão da DeepSeek. Vamos lá, quando ele rompeu para cima do 6.020, eu chamei a atenção que eu gostava do S&P 500 na compra, certo? Ele voltou para baixo de 6.020, né, com a movimentação com o gap de ontem. Só que ele recuperou durante o dia e fechou praticamente ali na região da nossa linha verde, tá? Eu acho que aqui vai ser um ponto importante para ser acompanhado no dia de hoje. Se por um acaso o S&P 500 ele começa a fechar para cima desse 6.020, ainda considera a possibilidade de uma pernada de alta, isso aqui ter sido apenas uma correção, e outra pernada para cima, e aí vamos ver se ele retoma a sua tendência de alta, tá? Por outro lado, se hoje, né, já começa a sentir nessa região abaixo do 6.020 e já vem apontando para baixo, principalmente perdendo a mínima de ontem, aí eu vejo que o S&P 500 tende a buscar de novo os 870. Então, assim, um ponto que ele não pode perder para quem está comprado, para quem está pensando na compra, é justamente a mínima de ontem, tá? Eu acho que ele vai ser um ponto importante para ser monitorado. Eu entendo que se ele vai mandar para cima, é aqui que ele já tem que iniciar essa pernadinha de alta. Vamos ver se ele vai conseguir dar continuidade aí nos próximos dias, tá? Gostei da reação durante o dia, né? Inclusive, as ações lá no S&P 500 reagiram bem, né? Principalmente ações que não são ligadas às tecnológicas, né? As tecnologias sofreram um pouco mais. É só ver aqui o que NVIDIA fez, né? Se eu pegar a NVIDIA caiu ali 17% no dia de ontem, né? Hoje está recuperando um pouco mais, só que a NVIDIA ficou feio, tá? Porque a NVIDIA perdeu aqui uma região de fundos anteriores. Eu já começo a projetar a NVIDIA até 102, quem sabe $92 aí no futuro, tá? Então pode ter uma correção, né, da queda, algo parecido com isso, mas entendo que ele depois bate cabeça e vai tentar mais uma para baixo. Pelo menos é o que o gráfico ali começa a me mostrar com essa movimentação de NVIDIA no dia de ontem, tá ok? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todos um excelente dia, bons trades a todos, e mais tarde temos nosso programa Tendências e nosso programa de criptoativos. Por favor, não esqueça de deixar o like e, se possível, compartilhe o link da transmissão, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.